Oh! Legal, pessoal. Campus Party Portugal, chegando aí. Mais palestras. Batemos um papo agora, um papo no palco, aqui com Caíto Maia, grande Caíto da marca Chili Beans, tem lojas aqui por Portugal, contou pra gente um pouco da experiência. Que cara maneiro, que legal, mostrou muito de diversidade, inclusão, respeito às pessoas, muito legal esse papo. A gente está agora entrando com mais 4 palestras, nós sabemos que o Gabe está passando por um probleminha técnico ali, tentando colocar a apresentação dele. We know, Gabe, that you are facing some issues to put your presentation uploading in our broadcast, but we are moving with the others speakers here, and eu gostaria de introduzir a ex-ministra de Portugal, doutora Maria de Belém, ex-ministra da Saúde em Portugal, o Eloy Gutierrez, IT Strategy and Innovation Advisor, e também o Bruno Impact Moutinho e o Dino Moraes, que são do eSports, eles vão entrar, e o Gabe também está passando por alguns momentos ali de dificuldade, daqui a pouco ele vai conseguir subir a palestra dele, se Deus quiser, lá na nossa plataforma, que é o StreamYard, né? E o Gabe, que me traz grandes recordações, o Gabe foi o cara que depois da gente trazer várias vezes ele para o Brasil, ele me fez uma grande homenagem, ele colocou o meu nome e o nome da minha esposa na parede da fama da NASA. Nossa, esse foi um dia que eu fiquei muito feliz, ele até combinou na época que eu estava apresentando, eu estava à frente da Campus Party no Brasil, ele colocou, por trás, sem eu saber, ele combinou com a minha equipe, subiu no palco durante uma Campus Party em Natal, mais precisamente, e fez um anúncio no palco que foi muito gratificante. Eu sou honrado até hoje a ele por esse momento que ele me propiciou. Estou muito feliz com isso. Muito obrigado, Gabe. Carrego aqui esse quadro que você fez para mim com muita honra, com muito orgulho. Eu coloco ele na parede da minha casa, eu tenho ele postado no meu LinkedIn. Para mim é realmente um grande troféu e um reconhecimento, não só da amizade que nós temos, mas de todo o esforço que tanto eu quanto você, Gabe, fizemos pela educação no Brasil e também em demais países. Eu sou muito grato a você, muito obrigado. A gente deve entrar com as palestras. Acho que com as 3 palestras a gente já pode ir entrando para não perder o time. E aí, o Gabe, tão logo esteja pronto, a gente entra com a palestra dele também. Assim a gente não prejudica os outros palestrantes que já estão prontos para começar e conseguiram subir as suas apresentações. Boa noite, posso falar? Muito bem. Segundo tenho aqui indicações, já todos me ouvem e já todos me veem, e eu queria muito saudar esta realização, uma realização em português. Eu que sempre fui muito defensora da importância de nós tratarmos de temas ligados à saúde em português, na perspectiva de um português espalhado pelo mundo. E gostaria de começar por dizer que este tema da saúde digital, sobre o qual me pediram para falar, é fascinante. É fascinante porque tem e pode trazer inovações disruptivas, que é aquilo de que nós precisamos nos sistemas de saúde, e num país como o nosso, que tem um modelo social que, com as características que hoje tem, numa altura em que os modelos sociais europeus estavam a entrar numa fase de paragem e de estancamento por causa da primeira crise petrolífera, o modelo social europeu desenvolveu-se precisamente na sequência da Revolução do 25 de Abril, da Revolução Democrática, e nesse contexto, como é evidente, teve sempre algumas dificuldades em termos de arranque, especificamente a área da saúde, com alguns problemas de financiamento.
E evidentemente que a digitalização e a revolução digital na saúde vai introduzir uma pressão em termos de necessidade de investimentos, quer em equipamentos, quer em formação, que constituem mais uma pressão sobre o sistema, mas que é absolutamente indispensável fazer na medida em que uma das possibilidades, um dos resultados, dos importantes resultados de uma boa digitalização na saúde, e quando eu digo uma boa digitalização da saúde, assente numa estratégia de saúde bem definida, bem desenhada e partilhada, adiante falarei um bocadinho sobre isso, necessita, como é evidente, de investimento específico para que aconteça. E apesar das dificuldades, Portugal foi dando passos progressivos, e de tal maneira que até no contexto europeu apresenta-se com boas práticas e boas práticas que são reconhecidas, designadamente a nível da prescrição eletrónica, quer de medicamentos, quer de meios auxiliares de diagnóstico. De qualquer das maneiras, eu gostaria de falar de uma forma um bocadinho mais geral sobre a importância que a digitalização da saúde pode trazer para sistemas que se foram adaptando às circunstâncias, foram evoluindo, mas que necessitam de uma intervenção disruptiva. E disruptiva porquê? Porque hoje os cidadãos, e eu vou falar muito mais em pessoas do que em doentes, também explicarei porquê, os cidadãos hoje necessitam de sistemas de saúde que tomem conta deles, em vez de serem os cidadãos a ter que tomar conta do sistema de saúde. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que, à medida que as pessoas avançam em conhecimento, elas são mais conscientes dos seus direitos, também têm que ser mais conscientes dos seus deveres, evidentemente, mas esperam algo de diferente dos serviços públicos. Eu vou falar fundamentalmente dos serviços públicos, uma vez que, de uma maneira geral, os serviços e a prestação de serviços na privada, por uma questão comercial e de mercado, tem todos os incentivos para se desenvolver. Os sistemas públicos necessitam de perceber que ao investimento que fazem vai traduzir-se num incremento grande da melhoria de funcionamento dos sistemas de saúde. E o que é que hoje os cidadãos querem? Querem um sistema de saúde no qual eles sejam verdadeiramente o centro. E isto está muito ligado, embora as pessoas às vezes não façam essa ligação, está muito ligado ao facto de hoje as pessoas quererem tomar as suas decisões em relação a si próprias. Mas ao quererem tomar as decisões em relação a si próprias, também precisam de ter um sistema de saúde que o favoreça. No nosso caso, o sistema público é o Serviço Nacional de Saúde e o Serviço Nacional de Saúde cobre toda a população, não só a população portuguesa, mas a população residente que tenha acesso a ele. E, portanto, cobre mais do que aquilo que nós costumamos dizer por referência, porque é um número redondo, os 10 milhões de portugueses, alargando a sua capacidade de oferta a todos os cidadãos que legalmente têm acesso, e são vários em função da sua situação aqui em Portugal. Inclusivamente, as pessoas que não têm a sua situação regularizada têm acesso a prestações de saúde, na medida em que o Ministério da Saúde sempre teve esta visão. Ele não é o Ministério da Administração Interna e, portanto, não tem que cuidar da legalização das pessoas.
ou da legalidade da sua permanência. O Ministério da Saúde tem que cuidar da saúde das pessoas e, portanto, em muitas circunstâncias estão abertas à frequência, designadamente através dessas pessoas que, do ponto de vista do Ministério em Portugal da Administração Interna, noutros países Ministério do Interior, a situação não está regularizada. Mas dizia eu que nós precisamos hoje realmente de um sistema disruptivo e um sistema que permita e assegure a articulação entre os cuidados. Nós temos vindo a funcionar numa pirâmide de prestação de cuidados em que a base são os cuidados de saúde primários, aquilo a que podemos chamar os centros de saúde, depois os serviços hospitalares e, de entre os serviços hospitalares, ainda os centros de referência para aquelas prestações de saúde mais especializadas e que não podem existir em todo lado porque a sua concentração é indispensável para assegurar a qualidade e a segurança dos cuidados. Depois precisamos também, ou as pessoas precisam, que o seu seguimento seja feito ao longo de todo o ciclo de vida, o que não é o mesmo que dizer ao longo de toda a vida, porque o ciclo de vida é realmente diferente. É diferente quando nascemos de quando estamos em idade ativa, e se em idade ativa estamos empregados ou estamos desempregados, ou se temos emprego de boa qualidade ou de má qualidade, e depois quando deixamos de trabalhar e muitas vezes temos ou padecemos de multimorbilidades. E depois também precisamos de um sistema de saúde que, para além de fazer a formação permanentemente, que assegure a investigação. E nem todas estas áreas a digitalização vai permitir e trazer uma ajuda extraordinária. Na medida em que é possível conceber hoje, com base nas tecnologias de informação, e não estou sequer ainda a falar na inteligência artificial, mas ela também entra nisto, todo um conjunto de serviços que vão desde a gestão do sistema, tornando mais eficiente e mais eficaz, até à melhor prestação de cuidados de saúde, desde a sua integração à sua segurança e qualidade. E também garantir que tudo isto é feito com uma participação ativa das pessoas. Portanto, nós não precisamos apenas que o sistema seja um sistema capaz do ponto de vista da sua concepção, precisamos que ele seja capaz do ponto de vista da sua aplicação prática. E para isso, qualquer sistema de informação deve também ser construído com os seus utilizadores. Razão pela qual nós devemos sempre considerar que é fundamental que nós tenhamos em atenção a cultura do país, que nós tenhamos em atenção a capacidade e a capacitação das pessoas que estão e que habitam e que vivem num determinado país, e depois precisamos de construir um sistema que vá ao encontro das necessidades que o mundo moderno suscita nas pessoas que são servidas por esse sistema. E temos, portanto, que abandonar aquele modo de fazer que é uma concepção técnica desligada da realidade para uma concepção técnica que é partilhada e que é concebida de acordo com as necessidades dos utilizadores. E, portanto, eu diria que há aqui algumas palavras-chave que são absolutamente essenciais, tendo também em atenção a garantia da sustentabilidade financeira desses sistemas.
E a OCDE diz-nos, e diz-nos já desde o Health at a Glance de 2018, que foi publicado depois em 2019, que os países têm que apostar imenso na prevenção, sob pena de os sistemas de saúde não serem sustentáveis. Nós temos que impedir que as pessoas adoeçam. E aqui temos a digitalização, que pode estar ao serviço da prevenção e que tem ferramentas extraordinariamente interessantes e ajustadas à cultura de cada país, para que se comece desde tenra idade a investir nos comportamentos saudáveis. É evidente que até me poderão dizer, esse discurso é muito interessante quando não há pandemias como aquela que estamos a viver, na medida em que era um discurso muito importante para a fase da chamada transição epidemiológica, em que as doenças ligadas aos comportamentos eram as doenças que mais pressionavam, do ponto de vista de recursos, os sistemas de saúde, mas o que é um facto é que o Covid-19 veio acrescentar às necessidades de prestação de saúde, porque as pessoas continuam a ter todas as outras. Portanto, a questão da prevenção é extraordinariamente importante. Mas os sistemas de saúde, ao lidarem com dados e dados em número absolutamente elevado e como nunca conseguimos tratar e abordar até hoje desta forma, ajudados pela computação, isto vai nos permitir caminhar no sentido da medicina preditiva, que é uma enorme ajuda, uma ajuda para as pessoas, mas é uma ajuda também para a sustentabilidade financeira dos sistemas. E é também a tecnologia que nos vai permitir trabalhar na inferência causal e que nos vai também permitir construir ferramentas de inteligência artificial que nos ajudam em cada uma destas áreas e que nos podem ajudar em cada uma destas áreas da prestação externa do sistema, digamos assim. Há um back-office enorme em termos de gestão, em que as tecnologias já são usadas, mas tem ainda grandes potencialidades para desenvolver, mas há depois um front office, que é um front office de serviço às pessoas, que pode ser extraordinariamente ajudado e já é, em determinadas circunstâncias, uma grande ajuda no sentido de satisfazer as pessoas, de melhorar os seus resultados em saúde e de diminuir a pressão financeira sobre o sistema. E no que se refere designadamente ao Covid-19, ele veio-nos mostrar, por causa da infecciosidade da doença, como é importante que nós desenvolvamos outras metodologias de relação entre médicos e as pessoas, no acompanhamento das suas doenças, ou na prevenção das suas doenças, que não impliquem o contacto físico, uma vez que ele, por vezes, é perigoso, ou é inadequado, ou é desaconselhável, e como isso é importante, não só por uma questão de comunidade, de proteção dos profissionais, como se vê no caso do Covid-19, mas também na comodidade das pessoas que, através das teleconsultas, da telemedicina, podem evitar muitas deslocações e, com isso, nós também contribuirmos para a diminuição da pegada ecológica, que é um objetivo mais vasto, mas que evidentemente está presente em todos nós, tanto mais que a questão da saúde e do ambiente é uma questão complicada e gravíssima, e que se nós realmente não pomos e não temos em atenção as metas da sustentabilidade ambiental, vamos pagá-las em doenças, como já estamos a pagar
como nós sabemos, em muitas, digamos já nos sistemas de saúde. Muita gente não sabe, mas as doenças pulmonares obstrutivas crónicas, as DPOCs, como nós dizemos pela sigla, são, e as doenças do aparelho respiratório são a terceira causa de morte em Portugal e eventualmente a terceira causa de morte na Europa, portanto elas têm realmente um grande peso, um peso em termos financeiros para o Serviço Nacional de Saúde, mas sobretudo um peso enorme sobre as pessoas, porque são doenças que incomodam muito e que causam um enorme sofrimento. Evidentemente que, para além destas questões, que são questões mais macro, há, por vezes, também outros assuntos que nos obrigam a evoluir bastante no sentido de perceber a importância destas tecnologias ao serviço dos sistemas de saúde. Eu estou a falar especificamente do registro clínico eletrónico, que é importantíssimo e que é um dos objetivos da União Europeia. Aliás, eu indiquei um documento precisamente para a definição geral do futuro digital da Europa, que é considerado um objetivo estratégico major, na medida em que a Europa, para garantir o seu estadio de desenvolvimento e de potencial dianteira em relação ao domínio das tecnologias, cita a importância da saúde e da digitalização da saúde no âmbito desse objetivo estratégico macro, porque nós sabemos que, de acordo com os dados do Eurobarómetro, a saúde é uma das primeiras, se não a primeira, preocupação dos cidadãos. Digo a primeira porque não sabemos quais vão ser as consequências económicas da crise provocada pelo Covid, mas já sabemos que será grande, ainda não a conhecemos em toda a sua extensão e em toda a sua dimensão e profundidade, mas sabemos que ela vai causar problemas gravíssimos e os problemas gravíssimos que vai causar, designadamente a nível do desemprego, são problemas que se vão repercutir também na saúde dos cidadãos. A crise económica de 2008 e a receita encontrada para lidar com ela provocou problemas gravíssimos a nível da saúde mental em Portugal, muito graves, e eles estão quantificados, mas um pouco por toda a Europa, na medida em que aquilo que mais afeta as pessoas e as pessoas em idade ativa é o terem ou não terem emprego, é o poderem ou não poderem satisfazer as suas dívidas, os seus compromissos financeiros e, sobretudo, estabilidade e segurança para organizarem as suas vidas. E, portanto, nós sabemos o impacto que esta crise vai trazer desse ponto de vista. De qualquer das formas, e regressando àquilo sobre que estávamos a falar, o registro clínico eletrónico que deve ser feito respeitando os estándares definidos a nível europeu para permitir a circulação dos pacientes, que é, como sabem, uma das marcas da saúde a nível da União Europeia. De acordo com o direito comunitário, a organização dos sistemas de saúde é competência nacional, mas entre os princípios e valores da União Europeia figura a indispensabilidade de construir os mais elevados padrões de saúde. A União Europeia tem intervenção a nível da saúde pública e cria para esse efeito planos estratégicos com uma duração de 4 a 5 anos, mas a sua intervenção é apenas supletiva. Mas criou
através de uma diretiva, com base nos princípios também da livre circulação e da livre prestação de serviços, em determinadas condições, a possibilidade de os nacionais de um país se irem tratar a outro país. Ora, para isso é fundamental que nós tenhamos o processo clínico eletrónico, o registro clínico eletrónico, como queiramos chamar para esse efeito, mas também, em termos nacionais, nós deveríamos ter um processo clínico eletrónico que seja um processo que não é apenas o processo do Serviço Nacional de Saúde, mas que é o processo de cada cidadão. Porque cada cidadão necessita, independentemente do prestador ao qual ou no qual procura a prestação de cuidados, que o seu processo clínico seja acessível, com toda a segurança, evidentemente, que a sensibilidade dos dados de saúde implica, mas que seja possível que quem o vai tratar tenha acesso ao seu processo clínico para poder atendê-lo bem e adequadamente e, sobretudo, para que também haja poupanças a nível daquilo que ou o cidadão tem que pagar, se estiver a ser assistido num ambiente em que tem que pagar pelos seus cuidados, ou se já pagou por eles e tem exames realizados quando vai ao Serviço Nacional de Saúde, não necessita de os repetir, até porque a repetição de muitos exames, designadamente os imagiológicos, deve ser evitada em excesso por causa da questão das radiações. Dito isto, a digitalização da saúde não é um objetivo em si. A digitalização da saúde é instrumental para que o direito à proteção da saúde possa ser realizado de acordo com os mais elevados estándares de qualidade, como referi, de segurança, de garantia de que há uma continuidade no processo de cuidados e que essa continuidade acompanha o cidadão desde que nasce até que morre e em função dos episódios da sua vida que são muito condicionados, como nós todos sabemos, pelos chamados determinantes sociais, dos quais um dos mais importantes são a pobreza. Num país como Portugal, que tem elevados indicadores de pobreza, sendo a pobreza uma das determinantes da saúde, aquilo que eu considero que é vital e que deveria estar em qualquer plano estratégico relativamente à saúde digital seria precisamente a digitalização da saúde no combate às desigualdades em saúde. E esse combate tem que ser feito e pode ser feito através de um sistema de saúde que se organiza de forma a ir ter com essas pessoas que são mais necessitadas de cuidados e de uma forma também em que a própria digitalização da saúde contribui para a literacia digital dos cidadãos. Nós, por vezes, pensamos que pessoas com baixa instrução são pessoas incapazes de apreenderem estas tecnologias. Isso não é verdade. Portugal já o demonstrou a propósito de outro tipo de commodities que estão instaladas na nossa vida coletiva e nós precisamos imenso que numa época em que a digitalização da vida, da nossa vida de todos os dias e foi disrupção que permite classificar como uma mudança de era, que a saúde seja também usada como uma forma de literacia digital das pessoas que não tiveram acesso a ela porque já estavam ou fora da idade, ou fora do tempo, ou fora dos ambientes de trabalho em que isso foi facultado e promovido, e a saúde tem essa grande responsabilidade de ser um fator de correção de desigualdades e um fator de coesão social. Dito isto, e por esta grande responsabilidade, a digitalização da saúde tem que ter também um código de conduta. E já há organismos internacionais
que aprovaram códigos de conduta que são e que estão acessíveis através da internet. Eu diria apenas daquele que foi desenvolvido em Inglaterra. Em Inglaterra há muito, digamos, esta capacidade de construir documentos que são documentos de uma enorme riqueza e ao mesmo tempo de uma grande simplicidade até na forma da sua apreensão, mas em que destes princípios éticos do Código de Conduta, o primeiro deles é compreender os utilizadores, as suas necessidades e os contextos, e um segundo princípio de definir os outcomes que nós precisamos e pretendemos obter das tecnologias digitais na saúde e definir como é que a tecnologia pode contribuir para eles. Para além, como é evidente, da sensibilidade dos dados, etc., tudo isso que nós já sabemos e que é muito importante, mas que nunca pode ser esquecido. Dizia que nós deveríamos, para concluir, deveremos ter um caminho a vários níveis, a 4 níveis pelo menos. E vou acender aqui a luz, porque entretanto começou a ficar escuro. Aprender e definir o ecossistema em que estamos, preparar e suportar aquilo que é necessário para o seu desenvolvimento e entrega, e uma permanente avaliação e monitorização. Nós nunca devemos ter problemas em corrigir aquilo que se avalia como estando errado. Só não muda de opinião quem é teimoso e quem deve pouca inteligência. Nós deveremos sempre estar disponíveis para não repetir o erro, para abandonar aquilo que testa mal e para realmente replicar aquilo que testa bem. Aquilo que nós pretendemos, evidentemente, é ir ao encontro destas. Depois. 9. Ai, meu Deus. Já falta, vê se.